E aí, galera, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula online, né? Agora nós teremos essas aulas online devido a todos esses problemas que nós estamos tendo aí. Mas você não ficará sem aula, né? O Colégio Invictus aí, ele está disponibilizando para vocês essas aulas online para que vocês tenham aí todo o conteúdo. Tá bom? E claro, se vocês estão assistindo minha aula, vocês já estão conectados na nossa plataforma Maestro, do plural, né? Todo o conteúdo, viu galera? Ó, é o seguinte, todo o conteúdo que a gente tiver aqui vai ser o quê? Aula, uma lista de exercício, atividades valendo alguma nota, valendo alguma coisa. Tudo é através do quê? Através do Maestro, plural Maestro, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, professor, eu tenho dúvida, professor, eu também tenho várias dúvidas na minha vida, tá, tudo bem, se você tem suas dúvidas, o que nós vamos fazer? Você entra em contato comigo, por onde? Pelo Tell-me, tá? O Tell-me é para isso, tá? Então você vai entrar pelo Tell-me e vai mandar a sua dúvida, a sua pergunta, sua saudade. Professor, estou com saudade do senhor. É isso aí, mano. Também estou com saudade de você, tá? E de vocês também, todos vocês, é claro, lógico. Estou morrendo de saudade, mas enquanto não tem jeito, né? Nós vamos aqui, eu vou aqui de casa, passando para vocês todo o conteúdo e vocês aí também da casa de vocês vão recebendo isso e vamos trabalhando, tá bom? Então quando tiver tarefa, alguma coisa, eu passo o conteúdo pelo Maestro, plural. Se tiver perguntas, dúvida, comunicação, alguma coisa que você queira falar comigo, aos poucos eu vou respondendo também, eu sou único, né? Sou um apenas para responder várias dúvidas e vários questionamentos, tá bom? E vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa primeira aula aí. Eu vou dar uma pequena revisão de conteúdo com vocês e eu vou fazer a correção da prova, dos 3 exercícios, né, que caiu da nossa prova, na parte de Química. Eu acho que teve uma galera, né, eu corrigi já a prova, eu vi que teve uma galera que deu uma patinadinha, outra galera pegou muito bem o assunto, então vamos reforçar isso daí. Eu vou reforçar o conteúdo com vocês, nem vou falar de teorias atômicas, porque teorias atômicas a grande maioria aí, ó, pegou bonito e eu gostei de ver, tá? Alguma detalhezinho, alguma coisa ficou, mas não tem problema não. Não estou vendo problemas em relação a isso. Eu percebi um pouquinho mais de problemas na questão do quê? Na questão de isótopos, isóbaros e isótonos, tá? Eu passei isso para vocês em Química. E eu percebi que na hora que eu cobrei isso nos 2 primeiros exercícios da minha parte, eu verifiquei que a galera ainda ficou com um pouquinho de dúvida, né? Alguns aí. Então é para tirar dúvida e acabar com isso. Posteriormente aí nós vamos ver aí distribuição de Linus Pauling e vamos ver a relação da distribuição com a tabela periódica, né? Lembram lá das colunas, ou grupos, ou famílias, e dos períodos, das linhas horizontais. Então nós temos uma relação ali do diagraminha de Linus Pauling com a tabela periódica. Então nós vamos trabalhar muito bem em algum bom tempo, ali umas 2 aulas em relação a isso. Eu comecei com vocês este assunto, mas aí eu vou na próxima aula nossa, na aula 2, nossa online, eu vou passar e já chegar aí através e discutir com vocês aí o diagraminha de Linus Pauling, né? Eu vou dar continuidade na matéria com vocês. Vamos lá para a revisão, né? Isótopos, iso, mesma coisa, o mesmo, iso, mesmo, topos, de prótons, tá? Então isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons. Que fácil, professor, facinho, não, eu não estou vendo isso. Olha lá, na verdade, quando aqui a gente tem aqui, ó, 2 elementos, aliás, 2 átomos de carbono, tá vendo? Representado por uma simbologia, pelo símbolo C, que vem lá do latim,
né? Vocês lembram do latim? Por que o latim? Porque é uma língua morta, ela não é falada por uma língua oficial de nenhum povo, de ninguém, né? Então não vai sofrer ali uma modificação, não vai ter gírias, não vai ter modificações. Então por isso que quando a gente fala de ciências, a gente pega da linguagem, a língua do latim, né? Devido a isso, é uma língua morta que nós chamamos. Então nós temos lá o carbono, que em latim começa pela sua inicial, pela letra C, representa o átomo de carbono. Aqui eu coloquei outro, cálcio, olha lá, potássio. Potássio em latim começa com K. Olha só que interessante, né? Então daí vocês já vão ver. Por exemplo, chumbo, Pb, chumbo, fósforo, P, de pH, fósforo, lembram? Farmácia, fósforo. Beleza. Então nós temos aqui dois átomos de carbono, né? Esse menor número, sempre o menor número, lembram? É o número de prótons, ou então o número atômico Z, também representado pela letra Z. Número de prótons de um átomo. Então este átomo de carbono aqui, ele possui 6 prótons. E este átomo aqui de carbono também possui 6 prótons. Aliás, o que determina que este átomo é o átomo de carbono é porque justamente ele possui 6 prótons. Todo e qualquer átomo que possui 6 prótons é o átomo de carbono. Todo e qualquer átomo que possui 20 prótons, olha aqui, 20 prótons, é o cálcio. Todo e qualquer átomo que possui 19 prótons é o potássio. KKK, lembram? Potássio. Então nós temos aqui o potássio, tem 19? Não é mais o cálcio. Ele é o potássio. Se tiver um próton a mais, não é mais o potássio. Ele já vai ser outro átomo, vai ser o cálcio. Então o que determina que um átomo seja aquele átomo é o seu número de prótons. Ou então o seu número atômico Z, representado pela letra Z em química. Beleza? E o maior número nós temos o número de massa. Número de massa é a somatória de prótons mais nêutrons. Então A, que é o número de massa, ele é o quê? É o número de prótons mais nêutrons. Está aqui. Então eu tenho aqui para este átomo de carbono número de massa igual a 12, que é o número de massa A, e 6 prótons. E este átomo? 6 prótons. Então, se este átomo possui 6 prótons e este outro átomo possui 6 prótons, eles são considerados e chamados de isótopos. Possuem o mesmo número de prótons. Beleza? Agora fica mais simples. Os demais. Isóbaros. Iso é mesmo. Já falei isso para vocês. A é de massa. Isóbaros. Mesmo número de massa. Eles possuem número atômico diferente e número de massa iguais. Se este átomo, cálcio, possui 40, o seu número de massa, e este átomo, potássio, possui 40, seu número de massa, este átomo e este átomo são isóbaros. Este átomo e este átomo possuem o mesmo número de prótons, eles são isótopos, P de prótons. E por último, isótonos. Iso mesmo, N de nêutrons. Mesmo número de nêutrons. Mas professor, como que eu vou conseguir saber o número de nêutrons de um átomo? É simples, meu Bob Esponja, filho. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o maior número, que é o número de massa, e vai subtrair menos o número atômico, o número de prótons. Então, se eu fizer massa menos o número de prótons, eu tenho o quê? O número de nêutrons. Maior menos o menor, eu tenho o número de nêutrons. Sempre. Tá ok? Então, aqui nós temos o cálcio. Número atômico 20, número de massa 40. Potássio. Número atômico 19 e número de massa 39. São massas diferentes e são número atômicos diferentes. Aliás, quando eu falo de número atômicos, eu lembro do quê? Formiga atômica! Mas tudo bem, vai, esquece. Vamos lá. Então nós temos aqui 40 menos 20. 20 nêutrons o cálcio possui. E o outro, potássio, 39 menos 19, 20 nêutrons.
Tá vendo? Eles possuem, olha lá, 20 nêutrons. 20 nêutrons, o mesmo número de nêutrons. Então, eles são chamados do quê? De isótonos. Beleza, pessoal? Agora acho que ficou tranquilo, né? Acho que não tem nenhum problema aí. Mas, quando a gente joga aqui para o primeiro exercício, exercício 9 lá da sua prova, né? Que eu divido aí com a professora Luciana. Ela deu a parte de biologia, né? Os primeiros 8 exercícios. E o 9, 10 e 11 foram os meus. Então, olha lá, exercício da prova número 9. Ele deu estes 4 átomos aqui. Átomo A, B, C e D. Olha só. E o item A dessa questão, ele perguntava o quê? Qual o número de prótons, número de nêutrons e número de elétrons de cada átomo? Ah, professor, é facinho, facinho, facinho. Beleza, vamos lá então. Então eu vou pegar o átomo A, olha só. Ele possui, olha lá, 20 e 42. O menor número sempre é um número atômico. Número atômico, número de prótons. Então ele possui aqui 20 prótons. Então eu deveria colocar aqui A, ele possui prótons. P, prótons. Tá ok? Então eu vou fazer até uma flechinha para não ficar aqui, né? A. Número de prótons, eu tenho que para o A são 20 prótons. Beleza? Então A tem 20 prótons. Professor, se ele tem 20 prótons e aqui em cima não tem nenhuma carga positiva, negativa, não tem nada. Eu digo que esse átomo ele é eletronicamente neutro. Se ele é eletronicamente neutro, se ele tem 20 prótons, ele possui também 20 elétrons. Então, E de elétrons, tá ok, galera? E, se ele, agora vamos calcular o número de nêutrons que ele possui. Para eu poder calcular o número de nêutrons, eu faço o quê? Maior número menos o menor. Eu tenho o número de nêutrons. Para o A, 42 menos 20, 22 nêutrons. Para o B, olha lá, 40 menos 20, 20 nêutrons. 40 menos 18, 22 nêutrons. E aqui para o D, 38 menos 18, 20 nêutrons. Tá joia? Fizemos rapidinho, rapidinho. Então nós temos o A, 20 prótons. Se ele tem 20 prótons, tem 20 elétrons. E, obviamente, ele possui 22 nêutrons. Resolvido para o item A. Agora, o item B. O item B, eu vou colocar a mesma coisa. Prótons. Prótons está aqui, o menor número. 20 prótons para o B. Se ele possui 20 prótons, ele também possui 20 elétrons. Se ele possui 20 elétrons, olha lá, 20 elétrons e 20 prótons. Ele é eletronicamente neutro, tá? Agora, quantos nêutrons ele possui? 40 menos 20, 20 nêutrons. Então, ele possui 20 nêutrons. O item C, nós temos C, ele possui o menor número, 18. Então, prótons é igual a 18. Vamos lá. Se ele possui 18 prótons, ele também vai possuir 18 elétrons. E se ele possui 18 elétrons, ele também tem o quê? Olha lá o número de nêutrons. 40 menos 18, 22 nêutrons. Então, nêutrons é 22 para o átomo C. E por último, o átomo D, eu vou fazer a mesma coisa. 18 prótons. Se ele tem 18 prótons, 18 elétrons. Ótimo, professor! E quantos nêutrons ele possui? 38 menos 18. Então, nêutrons ele possui 20 nêutrons. Tá joia? E com isso a gente já resolvia. Ele é trabalhoso, viu, gente? Assim, de ficar olhando. Mas ele é facinho, tranquilo. Agora, o item B desse exercício, ele perguntava quais são isótopos. Isótopos possuem o mesmo número de prótons. Então eu tenho que, quais possuem o mesmo número de prótons aqui? A e B, eles são isótopos. Então, A e B são isótopos. C e D também são isótopos.
C e D. Tá joia? São isótopos. Isóbaros. Isóbaros. É o mesmo número de massa. Aí eu tenho que olhar agora o número de massa de cada um deles. Qual que possui o mesmo número de massa? 40, não é isso? O B e o C. Então eu vou ter que dizer que B e C são isóbaros. E o último item, isótonos. Isótonos, nêutrons, mesmo número de nêutrons. Olha lá, mesmo número de nêutrons, A e C. A e C possuem o mesmo número de nêutrons e B e D. E B e D também possuem o mesmo número de nêutrons. Olha lá, 20 nêutrons, 20 nêutrons. A e C, 22 nêutrons, 22 nêutrons. Tá joia? E com isso, galerinha, olha só, me exprimi lá no canto, mas agora venho para o lado de cá. Porque eu queria deixar esse conteúdo para vocês aqui, né? Então, olha lá o exercício. Ele deu todos os 4 átomos, nós encontramos números de prótons, elétrons e nêutrons para cada um deles no item A. E no item B, eu pedi para vocês quais eram os isótopos, isóbaros e isótonos. Tá joia? Esse exercício aí, ele foi assim, bem completinho. É um exercício bem completinho que traz toda a teoria para vocês. Tá bom? O exercício número 10 da sua prova era simplesmente para dizer, acho que o item A e o item B, eles tinham que eram uma equação do primeiro grau, né? Tinha x, então você tinha que igualar a equaçãozinha que tinha em cima de A e a equaçãozinha que tinha em cima de B. Porque eu dizia que eles eram isóbaros, mesmo número de massa. Igualando, eu encontrava o valor de x, sabendo o valor de x, eu substituía esse valor, eu sabia o número de massa de A e sabia o número atômico de A também, que ele perguntava isso no exercício. E o último exercício, ele falava das teorias atômicas, não era? Então ele falava, dava aqui 4 teorias atômicas, eu tinha que identificar quem eram os responsáveis. O primeiro ele falava, o átomo é comparado a uma bola de bilhar, preciso ler o resto? Não! É a primeira teoria atômica, a teoria de Dalton. Dalton dizia, o átomo é indivisível, esférico, porque a geometria, a forma geométrica mais estável, dúctil, resistente, porque tem que ser a menor parte da matéria, átomo indivisível, vem lá da Grécia, tá ok? Então, primeira teoria atômica, Dalton, bola de bilhar. 2. O átomo é comparado a um pudim de ameixas. Gente, pudim de ameixas é Thomson. Thomson quem fez a introdução das cargas, prótons e elétrons. Né? Ele falou que toda a massa do átomo era positiva, com algumas coisinhas ali em cima que ele chamou de elétrons, cargas negativas. Ele soube identificar certinho onde, como que seria o átomo? Não. Né? Ele falou, olha, qual foi a grande contribuição do Thomson? Cargas positivas e negativas, prótons e elétrons. Tá? Prótons positivos e elétrons negativos. E o modelo atômico dele ficou conhecido como pudim de passas, né? Ou de ameixas. Então estava aqui também o 2, ele era Thomson. Que mais? Nós temos aqui 3. Átomo em que os elétrons se organizam na forma de camadas ao redor do núcleo. Né? Eu tenho aqui camadas ao redor do núcleo. Quem falou isso foi Bohr. Bohr que fez a quantização, átomos girando em camadas, em órbitas fixas ao redor do núcleo, né? Os elétrons girando. Então, os elétrons girando ao redor, em camadas fixas ao redor do núcleo, como um sistema planetário. Quem falou isso foi Bohr, né? Ele deu essa dimensão, como para que o elétron não caísse no núcleo, ele tinha que girar em órbitas, em camadas fixas. Então, foi isso. É o Bohr. E por último, o átomo que apresentava um núcleo carregado positivamente e ao seu redor gira elétrons com carga negativa. Ele simplesmente falou que, olha, tem um núcleo extremamente pequeno e ao redor tem uma imensidão de espaço vazio que fica ali girando o elétron. Como isso? Como isso, professor? Não sei. Rutherford não identificou isso.
ele fez aquele experimento da lâmina de ouro, né? E ele chegou à conclusão que no centro do átomo ele é muito denso, a massa, quase que a totalidade da massa está concentrada ali no centro, e ao seu redor tem uma imensidão de espaço vazio, que ele chamou de eletrosfera, né? Então, no núcleo, extremamente pequeno e denso, positivo, prótons, e uma região negativa imensa, com os elétrons girando aleatoriamente, né? A furada, por quê? Porque os elétrons são negativos, são atraídos pelo núcleo e poderia colidir e grudar ali no núcleo. Com isso, a teoria de Bohr, aliás, de Rutherford, ela estaria errada. Por isso que o Bohr completou as ideias, idealizando o modelo planetário, né? Das órbitas, das camadas. Os elétrons giram em uma quantidade mínima naquela camada, numa quantidade naquela camada, e fica girando ao redor, como um sistema planetário, em órbitas fixas. Ele quantizou, né? Deu uma energia para aquela camada e o elétron só pode girar naquela camada, e por isso ele não saltaria para o novo. Beleza, pessoal? Com isso, nós fizemos a nossa revisão de conteúdo, fiz aí um exercicinho para vocês, tá? Na próxima aula, eu já vou chegar e vou falar novamente aí, vou partir de onde eu parei, né? Do diagraminha de Linus Pauling e fazer a relação do diagrama com a tabela periódica. Beleza? Até mais, pessoal! Falou! Tchau!